de uma forma precisa e concisa naquilo que o Senhor tem para falar sobre missões essa manhã, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Preste atenção, não se conformar, se informar em uma forma, se conformar. Alguém já fez bolo aqui? Alguém fez bolo? Já fez? Quando você acaba de bater a massa, a gente coloca numa forma, não é assim? Quando Jesus está falando assim, não se conforme, ou não entre nos padrões, na forma desse mundo. Não entre nos padrões que estão estabelecidos. Não se conforme com o mundo, não ande em conformidade, não aceite aquilo que é inaceitável. Mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Ou seja, a renovação é a revelação que nós já recebemos da palavra de Cristo, que é o entendimento da nossa nova natureza nele redimida. Preste atenção, nós estamos falando sobre missões. E eu cresci na Assembleia ouvindo que o missionário tinha que sofrer. Alguém já ouviu isso? Que o missionário vai para campos e ele passa fome, ele passa dificuldade, ele passa isso e aquilo. Por um tempo foi assim, mas as missões mudaram. Irmãos, graças a Deus, eu quero dizer isso com consistência, graças a Deus, as missões por muito tempo foram exclusividade do povo pentecostal. Mas graças a Deus, Deus abrangiu isso. Porque olha, eu vou dizer, eu sou pentecostal desde criança, desde que me entendo por gente. Mas nós somos terríveis em relação à oferta, em relação a doar, a dar. Eu não estou falando da igreja aqui, eu estou falando do povo pentecostal. Eu sou pentecostal. Eu lidero pessoas. E eu sei, eu fui líder de missões no Brasil, e eu sei a dificuldade que um líder de missão tem em angariar fundos para investir naquilo que ele sonha, naquilo que a igreja projeta. Irmãos, nós somos terríveis nisso. Nós somos um povo pentecostal que pula, que sapateia, que roda, que fala língua estranha, mas se falou em oferta, irmãos, a gente acaba até o mistério. Sabe, eu tenho uma sorte de meu pastor ser angolano, e por ele ser angolano, temos alguns angolanos na igreja. Irmãos, a hora da oferta com eles é uma festa. Irmãos, eles vêm rodando, saltando, pulando, abençoando. A hora da oferta com eles é uma festa. E eu disse isso sobre missões porque por muitos anos a igreja pentecostal liderou missões. E a ideia da igreja pentecostal liderando missões era aquela: manda o missionário para a boca da onça e deixa ele lá. Ah não, quando der para a gente ajudar, a gente ajuda, mas graças a Deus as missões mudaram. Preste atenção, nós estamos modernos. Nós estamos modernos. Agora, há pouco tempo eu fui pregar no Brasil em maio, e eu vi uma conferência de alguém que estava em um país da África, um pastor que era pastor presidente de campo, falar com seus liderados. Ele estava fazendo missões e falando com a sua igreja ao mesmo tempo. Nós estamos nos modernizando. E quando Deus me perguntou assim, olha, como eles vão ouvir se não há quem pregue? E quando eu fui buscar o entendimento, Deus me disse algo interessante. Ele disse: a minha igreja se conformou com a situação que está. Preste atenção, nós nos conformamos. Tem algum brasileiro aqui ou só eu? Tem brasileiro aqui? Graças a Deus por esse povo. Eu vou dizer para você uma coisa: o único povo na terra que ainda faz missão é os brasileiros. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Tem gente que fica falando assim: irmãos, o brasileiro é ruim, o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo. As igrejas dos brasileiros fora do país está fria, está isso, está aquilo. Mas preste atenção, quem está falando não está fazendo. O único povo que está fazendo são os brasileiros. Você pode dar outro glória a Deus por isso? Eu quero te empolgar, se você é brasileiro. Talvez você saiu da sua terra com sonhos, com projetos, e chegou aqui, desculpa a expressão da roça, deu com a cara na parede. Talvez você saiu cheio de desejo, cheio de almejava uma vida melhor, mas chegou aqui e viu que a dificuldade te alcançou. E sabe o que aconteceu? Você se conformou. E eu vim tirar você do conformismo essa manhã. Nós não podemos fazer missões conformadas. Porque olha, como que eu vou ganhar uma alma se eu já estou quase perdendo a minha? Como que eu vou ganhar uma alma se a única coisa que tem em mim é derrota, desgraça, desânimo? Como que eu vou ganhar uma alma falando da verdade se eu não vivo essa verdade? Jesus disse assim: olha, o ladrão, ele vem para roubar, ele vem para matar e vem para destruir. Nós os pentecostais não podemos parar aí. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu queria mexer com você essa manhã. Encosta nesse irmão desse lado aí. Fala para ele assim: olha, não se conforme
Nós vamos ganhar a Europa, sabe como? Com alegria, com o poder do Espírito Santo, e sim nos conformarmos com o que está acontecendo. Aleluia! Sabe, esse tempo de expectativa de final de ano é muito gostoso. Eu vi passando aqui profundidade, não é isso? Do dia 1º ao dia 12. Isso vai ser muito impactante nessa igreja. Profundidade, sabe o que quer dizer, irmãos? Que você não pode viver da mesma maneira em 2019 do jeito que você viveu em 2018. Não pode se conformar. Nós não vamos ganhar a Europa. E nós falamos em missão, nós queremos enviar missionário. Às vezes pessoas sonham em ser missionário, mas preste atenção. Sabe como você descobre se vai ser um bom ou um mau missionário? No meio onde você convive, na sua escola, no seu trabalho, no seu dia a dia, onde você joga bola com seus amigos que não são cristãos. Aleluia. Lá você é um missionário. O meu pai não é cristão, minha mãe não é cristã, meus irmãos, os filhos não são cristãos. Lá você é um missionário. Não tem jeito de ser um missionário fora, irmão, se ainda você não é dentro. Você não vai se transformar num missionário fazendo curso ou indo para um lugar pregar o evangelho. Você vai se transformar num missionário exercendo isso no seu cotidiano todos os dias, vestindo essa camisa, sendo você o missionário. Para isso você não pode se conformar. Preste atenção, o dicionário diz assim: se informar é andar em conformidade, se encaixar no que a grande maioria considera correto. Alguém já ouviu falar na janela de Overton? Eu vou explicar, você já ouviu falar, talvez não com esse nome. A janela de Overton, isso está famoso no Brasil, é o politicamente correto. Preste atenção, se a sociedade, a grande massa, considera um casamento de homem com homem e de mulher com mulher correto, então, politicamente correto, eu tenho que aceitar isso. Se a grande massa considera que a corrupção na política é algo correto, então eu tenho que aceitar isso. E Jesus me disse assim: o mal da igreja é que a igreja não quer sofrer pelo meu nome, e ela está entrando no politicamente correto. Preste atenção. Janela de Everton é o senso comum, politicamente correto. Não depende se os valores ferem conceitos de outros. O que é aceitável pela grande maioria é concordado como sendo o correto. O mal da igreja que não quer ser missionário nos dias de hoje é que, preste atenção, o casamento que Deus estabeleceu é homem com mulher e mulher com homem. O casamento, a nossa religião, ela imputa não pecar. E quando fala de não pecar, é não mentir, não roubar, não fraudar, não enganar. Quando fala de não pecar, é viver sob debaixo de uma jurisdição, que é a lei da palavra de Deus. Mas a igreja que está vivendo em uma fase muito light. Você sabe como que o evangelho chegou na Europa? Alguém sabe? Preste atenção, nesse continente havia um tempo onde a peste começou a matar muita gente. Irmãos, quando a peste estava no auge na Europa, missionários juntaram de todas as nações da terra e vieram para o centro dos lugares onde as pessoas estavam morrendo por causa da doença, dizendo assim: eles não podem morrer sem salvação. Muitos missionários morreram nesse continente, porque vieram em um tempo onde a praga estava matando todo mundo. E eles vinham com um senso: eles não podem morrer sem salvação. Amém. E assim chegou o evangelho na Europa. A igreja hoje, irmãos, preste atenção, a Europa só é o que é por causa da igreja. Vai pesquisar sobre os grandes nomes do evangelho. Nasceram na Europa, foram os grandes na Europa. As universidades reconhecidas aqui são por causa dos cristãos. A primeira universidade cristã que teve na Europa foi um cristão que fundou. A Europa só é rica, as riquezas da Europa são por causa da igreja. E sabe o que aconteceu com a Europa quando a igreja se desvaiu? Ela caiu em desgraça, em vergonha, em corrupção, em morte, em ruína. Olha os filhos de Portugal hoje. Onde eu trabalho com bastante portugueses. O povo não tem mais contato com Deus que emergiu da Europa. Olha o povo português hoje, o povo que foi um dos maiores conquistadores da história da humanidade. Eles estão encurvados porque esqueceram do Deus que comissionou eles para essa conquista. E nós, a igreja, queremos viver um politicamente correto. Nós não queremos ser afrontados. Hoje tem gente que está em meios que sabe que as pessoas não gostam de cristãos e eles ficam caladinhos para não perder o bom status, a boa fama. Preste atenção, quer ser um missionário de verdade? Então sai das quatro paredes, rangindo como filho do leão que você é. Sai, irmão, quando você ir
para a sociedade, para fora, comece a bradar essa palavra como filho de Deus que você é, porque o diabo não pode ser maior influência do que você. Você é o maior centro de influência que há na terra, porque o Espírito de Deus habita em você. Amém. Irmãos, maior o que está em você do que o que está no mundo. Preste atenção. Se eu fosse você, eu faria como eu e meu filho Gustavo faz. Toda palavra que mexe conosco, nós temos uma parede em casa, irmãos. Nós escrevemos cartões, não é assim, Gustavo? Nós temos uma parede. Já tem 4. Nós começamos a escrever aquilo que fala conosco, irmãos, na parede. E se eu fosse você, eu sairia daqui hoje com uma palavra: não se conforme com esse mundo. Não, você não entendeu. Se eu fosse você, quer ser um missionário, quer tocar na sua casa, na sua família, porque o verdadeiro missionário começa dentro de casa, irmãos. Eu sei que tem no meio da sua parentela pessoas que ainda não conheceram a salvação. Se eu fosse você, eu sairia daqui com essa palavra: não se conforme com essa situação, não se conforme como está a sua vida. Glória. Essa massificação de ideia do politicamente correto, ele começa a colocar coisas no meio da igreja que não eram aceitáveis, que não são aceitáveis para Deus, mas que nós começamos a conviver com elas mais. Quer um exemplo? Quando se fala em relação a canibalismo, hoje ainda nós nos assustamos. E eu vou usar isso só para dar um exemplo. Você se assusta quando pensa em outro ser humano comendo outro ser humano, você se assusta. Mas o que é esse politicamente correto? Ele vai introduzindo essas ideias agressivas de forma sutil. Eu vou te dar um exemplo como fazem, para você entender. O canibalismo é algo terrível. Mas imagina naqueles países que são extremamente pobres, que são absurdamente pobres, que não tem nada para comer. Será que eles pensam que são algo terrível? Aí o povo, a grande massa, porque isso é jogado na mídia, porque a maior revolução, irmãos, da humanidade no século XX foi o cinema. O cinema, ele influenciou toda a geração, e hoje nós vemos isso, essa influência. O cinema e o plástico foi no século XX a maior revolução da história, porque hoje nós vemos o reflexo disso. Irmãos, o nosso presidente brasileiro, ele ganhou as eleições por causa das redes sociais. Você sabe que dimensão é essa? Outros presidenciáveis gastaram bilhões e milhões para fazer campanhas. E o nosso presidente, que hoje está eleito, ele investiu nas redes sociais, totalmente de graça. Porque a maior revolução foi a grande mídia, a grande massa, a grande voz. É aquilo que dita o nosso rumo, que dita o norteio da grande população. Mas nós não vivemos por isso. Nós vivemos por isso aqui. A grande palavra que norteia toda a galáxia, porque Deus, ele foi criado, e aquilo que ainda não foi criado é norteado por isso. Sabe? E eles colocam essas ideias de forma sutil. Aí a igreja começou a se adaptar a essas formas. Você já viu como a igreja está tão moderna hoje? Que, irmãos, você se assusta com algumas pregações que há. Eu sei que os irmãos podem achar assim: nossa, eu queria hoje entrar no poder do mistério. Só que Deus não me deu uma palavra para poder para o mistério. Ele me deu uma instrução sobre missões. E nós vamos tocar o Barreiro, Setúbal, Europa, Portugal e as demais nações da terra. Em nome de Jesus. A igreja foi introduzindo algumas coisas de forma sutil. Como por exemplo, algum tempo nós tivemos que lidar com namoros dentro do louvor, que pessoas já dormiam junto antes de casar. Nós tivemos que lidar com pessoas, irmãos, que estavam dentro conosco, mas nos finais de semana não iam para baladas, discotecas, se embriagarem. Irmãos, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, desde que não esteja debaixo de uma liderança, de um compromisso. E a igreja vai tornando isso aceitável. Sabe o que eu ouvi alguns dias atrás? Alguém dizer assim: você foi duro demais com a pessoa. E quando eu falo a pessoa, não estou falando de pessoa comum, não estou falando de obreiro. Obreiro treinado. Porque Paulo ensinou a Timóteo: olha, que o obreiro seja apto a ensinar. De pessoas maduras. A pessoa me disse assim: você foi duro com o vaso, vai matar o vaso. Irmãos, alguém tem filho aqui ou só eu? Alguma vez você teve que ser duro com o seu filho? Só quem já teve que ser duro com o seu filho?
Eu vou estreitar um pouquinho mais. Se você não precisa responder mais, tá? Para ficar meu amigo. Então deixa eu sentar que vai fazer. Eu vou falar de mim. Já tive, irmãos, a minha pequenininha, a minha paixão. Ela é o xodó da casa. Ela é a única moça. Ela é a caçulinha. Mas, irmãos, eu já tive que pegar na Havaiana e fazer ela sambar. Sabe, lá na minha terra diz isso. Eu já tive que pegar a minha pequenininha com a Havaiana e, sabe? Irmãos, desde quando correção mata alguém? Aleluia. Desde quando nós somos... Irmãos, eu vou falar, a gente erra. Sou marido. Quando a esposa corrige, você não ajuda o negócio. A gente fica com um beição desse tamanho assim. Desse jeito. Mas a gente faz. E se a gente der ouvido, a gente melhora. Correção não mata ninguém, irmãos. O que mata é a omissão. Não deixe ninguém correr do seu lado, sendo que você tem a palavra da verdade. Aleluia! O que mata não é correção. Correção você pode até criar alguns inimigos. Correção você pode até que essa pessoa não queira te olhar por um tempo, mas quando ele entender que aquilo que você está fazendo é por amor a ele, irmãos, aí Deus sim vai tratar com ele. Deus sim vai chamar ele para perto. Nem um filho, irmãos, que a gente corrige, ele fica magoado por um tempo, ele fica picudo por um tempo, ele fica no seu canto por um tempo, mas depois, quando ele quer o colo do pai, sabe o que ele faz? Ele esquece a mágoa, esquece tudo, irmãos, e vem correndo para os seus braços. Correção não mata ninguém, o que mata é a omissão. Porque as nações estão morrendo por causa da omissão da igreja. Porque a igreja quer viver uma vida light, uma vida tranquila. Ei, Deus diz assim: no mundo tereis aflições, mas não se preocupem, Ele já venceu. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, ainda que todos aceitem o erro como verdade, a verdade é verdade e ela não muda. Se o mundo lá fora está falando que o erro é o certo, irmãos, a verdade nossa é imutável. Porque o trono de Deus permanece firme e inabalável, e aqueles que são deles estão selados com essa inscrição. São todos que se apartam da iniquidade. A nossa verdade não muda, a nossa verdade não é transitória, a nossa verdade não nasceu hoje, ela vem da eternidade e caminha rumo à eternidade. A nossa verdade não é fundamentada em conceitos, ela é fundamentada em uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é uma verdade absoluta, ele é uma verdade indissoluta, que não muda, que não vai mudar, e nessa verdade nós somos mais do que vencedores. Quer fazer missões? Aprenda a viver na verdade, a ser a verdade, a expandir essa verdade. Eu disse, muitas vezes você se defrontar com alguém vai criar inimigos, mas esse é o papel da igreja, não colecionar inimigos, mas viver uma verdade reta e absoluta. Amém. E quando eu falo não se conformar, quando eu falo em não se conformar, preste atenção, é eu não me conformar com a situação que está no mundo. Não é só eu ir lá pregar, irmãos. Olha, esse momento de pregar aqui é tão gostoso. Esse momento de vir falar para os irmãos das maravilhas de Jesus é tão gostoso. Mas o que nós vivemos nos bastidores, já viu o pastor Hildomar aqui, cheio de Deus, é tão gostoso ele falar de Deus para vocês, mas o que ele vive nos bastidores para, desculpa, talvez não seja essa expressão, mas para suportar todos nós que somos ovelhas. O que o pastor vive nos bastidores, irmão, é pesado. E sabe o que ele faz quando ele vem todas as manhãs aqui com uma palavra de esperança para a igreja? Ele não se conforma com a situação que vocês vivem. Sabe o que ele quer? Todo sonho de pastor é isso: que vocês prosperem, que vocês voem, que vocês alcancem os seus sonhos, que vocês conquistem, que vocês tenham renome, que vocês sejam reconhecidos. O sonho dos pastores não é só que a igreja cresça, que a igreja vire um templo gigante, não. Para a igreja crescer, ele quer que pega o pessoal do começo e que eles sejam os novos pastores. O sonho do pastor de vocês é que cada um seja o pastor de uma igreja, que cada canto de Portugal, da Europa e das nações tenha um de vocês pregando esse evangelho, mas vivendo, não se conforme com a situação. Já caminho para o final. Sabe o que como eles divagam essas ideias? Nós temos exemplos no cotidiano. Alguém já ouviu falar assim, o mundo é dos espertos? Alguém já ouviu esse ditado? Eu sou de Brasília, lá tem muito. Até amigos cristãos falam isso direto: o mundo é dos espertos. Sabe, na ideologia do mundo,
Você não pode entrar nesses conceitos, porque o conceito de um missionário não é o mundo dos espertos. Na ideologia do missionário, o mundo são dos filhos, são dos cristãos. Essa é a verdade. O mundo é seu, como o jardim do Éden era de Adão, mas quem entregou a chave na mão do inimigo foi o próprio Adão. É assim que a igreja está fazendo. Irmãos, preste atenção, a nossa maior expectativa é o retorno de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Tem alguém que aguarda Jesus Cristo? Graças a Deus. É glorioso isso. Nós vamos embora morar no céu. É a nossa maior expectativa, mas não pode ser um motivo de fuga. É a nossa maior fuga. Porque a igreja está trancada esperando Jesus Cristo voltar. Sendo que ele disse assim, que venha o teu reino. Nós temos que espalhar o reino desse Messias para aí fora. Nós não podemos só sentar, irmãos. Tinha um poeta no Brasil, na década de 80, que dizia que estava sentado no apartamento esperando a morte chegar. Os mais antigos vão lembrar dele. Nós não podemos fazer como isso. Nós não podemos vir em todos os cultos esperando, Jesus Cristo volta, vem me buscar. Não, você não foi comissionado para isso. Ide por todas as nações e pregar esse evangelho a toda criatura. Não, eu vou repetir para você dar glória a Deus. Ide por todas as nações e pregar o evangelho a toda criatura. Você sim tem que esperar a volta de Jesus Cristo, mas não de uma forma passiva. Você tem que esperar de uma forma ativa. Enquanto ele não vem, eu vou fazer tudo que ele faz na terra. Enquanto Jesus Cristo não me chamar, enquanto a trombeta não tocar, ou enquanto eu respirar, eu vou fazer o que ele faria na terra. Essa é a missão da igreja. Aleluia. Como eu disse, eles colocam assim, o mundo é dos espertos. Todo mundo quer tirar proveito hoje. É pregador que quer tirar proveito de igreja para ficar rico. É pregador que quer tirar proveito de mídia social. É pregador que quer colar com pessoas famosas para ficar famoso também. É ministério de louvor que não quer saber se a igreja, as necessidades espirituais da igreja, ela quer cantar as musiquinhas novas, que todo mundo gosta, que todo mundo quer tirar proveito, porque o mundo é dos espertos. Mas olha o que Jesus Cristo disse. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Filipenses 2:3. Olhe para o seu irmão, de rabinho de olho, assim, desconfiado. Olha o que a Bíblia diz: considere os irmãos superiores a vocês. Eu falei desconfiado, tem irmão que olhou assim, né? A Bíblia que diz: considerem esse irmão superior a você, ou seja, as necessidades do seu irmão na forma de Cristo têm que ser atendidas antes da sua. As necessidades da família do seu irmão têm que serem atendidas antes da sua, porque considerem esse irmão superior a você. Evangelista, você não sabe a situação que eu estou. Talvez eu não saiba, mas quem te chamou sabe. Se ele está falando isso, irmãos, ele não dá receita fraudulenta. Se ele está dando essa receita aqui, é porque ele tem bonança no final desse mês. Glória a Deus! Glória! Ele diz assim, portanto, gostei do irmão. Cadê o irmão que falou de humildade no mercado? Cadê? Eu já nem sei quem é Jesus. Ele saiu lá, eu nem percebi. Irmãos, eu gostei da palavra dele. Ele falou sobre humildade. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, quem se faz humilde como uma criança é o maior no reino do céu. Tem tanta gente que quer. Irmãos, meu pai não é cristão ainda, mas ele tem um ditado que fala assim: olha, quer conhecer o homem, dê poder a ele. Tem tanta gente na igreja, irmãos, que é o primeiro a chegar, que é o último a sair, que está para todos os cultos, que atende todo mundo bem, até ter um cargo na igreja. Não, tem gente que roda, sapateia, fala a língua extrema, mas irmão, no dia que tem um cargo, eu sou um menino alegre, gosto de alegria, eu gosto de brincar com as pessoas. Um dia, irmãos, eu cheguei, eu estava dirigindo um culto de quinta-feira lá no Brasil. Era um culto de libertação, irmãos. E naquele tempo, era que os demônios caíam mesmo, que os demônios faziam aquela arruaça na igreja. Alguém lembra disso? Faz tempo, né? Os demônios hoje estão mais comportados. Mas naquela época, irmãos, é verdade, eles estão mais. Não, com o negócio das redes sociais, você olha na televisão essas igrejas grandes, né? Tem uns de joelho assim, o pastor está entrevistando e ele fica quietinho, irmãos. Na nossa época não era bem assim, não. Nós estávamos num bairro lá, nós dirigíamos um culto de quinta-feira, irmãos, e estava aquela bagunça santa, né? As irmãs da intercessão marchando na igreja, os cabelos da gente ficavam já arrepiados, né? Aquele poder que ficava sobre nós.
Irmãos, e os endemoniados tinham uma salinha no fundo que até as crianças tinham medo de entrar nessa salinha, irmão. Porque lá só entrava mesmo aquele povo, sabe, que vinha do inferno fazendo bagunça mesmo. Irmãos, um dia, eu era bem pentecostal mesmo. A gente é novo, né, irmãos? A gente vai chegando na idade, já não tem mais aquela força. E eu estava no púlpito marchando e falando para demônio ir embora e negócio. Irmãos, e eu pedi a um presbítero. Tinha um púlpito como esse. E tinha aqui as garrafinhas de água que ficavam bem mesmo do lado. Irmãos, isso aquilo pentecostal em Brasília, irmãos, não faz frio, não faz esse clima gostoso. E a gente de terno e negócio e marcha. Irmãos, eu estava suando assim que pelo lado da camisa, se eu fizesse assim, jorrava água. Eu pedi ao presbítero que ele me desse um copo de água. Irmãos, ele me deu, mas que dor de cabeça que ele me deu depois. Você sabe que no final de um culto abençoado, onde pessoas aceitaram Jesus, onde pessoas se reconciliaram com Jesus, onde pessoas sentiram o impacto do poder de Deus, sabe o que esse presbítero falou para mim? Ele falou assim: sabia que você é um diácono? Eu falei: eu sabia. Ele falou: você não me respeitou. Oh, irmãos, sabe aquele sentimento profundo que vem de dentro para fora, assim, falando: Jesus, o que eu aprontei? Porque a gente, quando é novo, a gente se empolga fácil. Eu falei: eu desrespeitei o homem, Jesus, o que eu aprontei? E comecei a puxar na cabeça, irmãos, o que eu tinha aprontado. E ele falou assim: você não me respeita, irmãos, e eu já naquela agonia, aquela tristeza, pastor. Sabe o que ele falou para mim? Você, como diácono, pediu para eu te servir água. Oh, Jesus. Eu falei: Jesus. É verdade, irmãos, pode parecer brincadeira, mas é verdade. Eu estava lá na igreja do Brasília Sul, irmãos, e eu fiquei assim pensando se ele estava falando sério, se ele estava brincando. Mas irmãos, tem gente que não é humilde. Quer ganhar a Europa, quer ser um missionário, seja humilde. Seja humilde no seu trabalho. Irmão, se você sabe alguma coisa que o outro não sabe, seja humilde em ensinar. Porque tem tanta gente: não, eu sei e quero ensinar de qualquer maneira. Não, seja humilde. Quando você vê alguém ser honrado, irmãos, para de inveja. Seja humilde em olhar o irmão ser maior que você. Glória a Deus. Porque Deus está te amando por trás das coisas. Aleluia. Deixa eu correr. Deixa eu correr para nós encerrarmos. Tem eu ia falar de outro, mas eu vou falar só desse. Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Alguém já ouviu esse ditado? Não, alguém já ouviu esse ditado? Se não pode... Irmãos, tinha um desenho do Pica-Pau que eu assistia sempre quando eu era mais menino, né? Nossa, tinha um episódio que eu amava, pastor Robson. Ridomar. Tinha um episódio que eu amava, que aprontava, ele roubava a gasolina de um guarda, e o guarda tentava pegar ele. No final o guarda disse isso: olha, não tem como vencer, eu vou me juntar a ele. Eu gostava muito disso, mas não funciona na igreja. Se não pode vencê-lo, junte-se a eles. Olha, preste atenção, alguns irmãos cederam. Eu disse isso no começo. Tem grandes canais em redes sociais, irmãos, que são feitos para desconstruir igrejas. Eu conheci um jovem em Brasília, ele tem um canal famoso no YouTube hoje. Irmãos, ele era uma bênção. Até que ele começou a falar assim: esses pastores que pregam heresia, não sei o que, heresia. E um dia eu perguntei para ele: você sabe o que é heresia? Ele olhou para mim e falou: não sei. Eu falei: eu vou te dar um conceito do que é heresia. Exemplo, nós pentecostais acreditamos, temos que usar saia. Não está tão assim, né? É só um exemplo. O terno, a gravata. Já os batistas usam mais a calça, o negócio. Mas porque os pentecostais usam saia e gravata e os batistas não usam, isso não é heresia, correto? Não é heresia, é uso e costume. E ele falando disso, de uso e costume, negócio: nós falamos de dízimo. Espera aí, nenhuma igreja sobrevive sem o dízimo dos irmãos, seja grande, seja pequena, seja um ministério abençoado, não abençoado, nenhuma igreja sobrevive. Mas dízimo, não sei o quê. E começou a pregar sobre Malaquias 10, que era para os sacerdotes, falando: isso é heresia. Eu falei: você não sabe o que é heresia. Eu vou te dar um exemplo do que é heresia. Falar que só 144 mil vão para o céu, e isso é heresia. Falar que o que salva é boa obra, e isso é heresia, porque quem salva é Jesus Cristo. Heresia condiz com a salvação do ser humano, aquilo que limita a salvação do ser humano em Jesus Cristo, e isso é heresia, irmão. O resto pode ser ensino errado, heresia não. E ele começou a fazer isso, ficar famoso, porque pegava uma pregação de um pregador famoso e começava a falar: olha, o que ele está falando é errado.
Às vezes, irmão, nós temos versículos na Bíblia de cabeça, mas vai falar da referência? Não. Falei um versículo, talvez que era em Mateus, falei em Marcos. Aí ele pega, não, isso não está errado. Porque Marcos diz isso. Começou a ficar famoso nisso. Aí começou isso, algumas pessoas cederam. Se eu não posso vencê-los, vou me juntar a eles. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Eu posso falar? Você não vai ficar triste comigo, não. Eles vão ficar juntinho caminhando para o inferno. Porque a igreja não foi feita para isso. Nós podemos não vencer algumas batalhas, mas a guerra já foi vencida há muito tempo. Aleluia! Nós podemos não vencer alguns grandes nomes de vez em quando, mas quando a mão poderosa de Deus que está estendida, Ele diz: a minha mão acaso está encolhida para não salvar alguém? A mão dele está estendida sobre a igreja quando ele quiser sacudir o mundo, irmãos. O Deus Todo-Poderoso não é o anticristo que vai reinar, não é Satanás, não é os Illuminati, não é ninguém. Quando ele vier por 1000 anos, quem vai reinar é ele, quem vai comandar é ele, quem vai mandar a terra é ele, irmãos. O anticristo pode até fazer esforço para tentar ficar, mas ele já venceu. Ele disse assim: eu expus publicamente todo o principado e potestade da vergonha. Ele já venceu, ele é o vencedor. Glória! Aleluia! Nós somos. Olha, eu queria que você sacudisse esse irmão para nós encerrarmos. Sacode ele só mais um pouquinho. Fala assim: você não é um vencedor. Não fale isso. Você não é um vencedor. Você é mais do que vencedor. Glória a Deus. Olha, preste atenção. Você vai sair daqui com uma palavra nova. Você vai sair daqui com uma força nova para esse tempo missionário. 1 Coríntios 1,16. Você tem a mente de Cristo. Não. Deixa eu falar. Talvez você não sabe como lidar com o seu chefe. Talvez você não sabe lidar com essa coisa ruim que fica te perseguindo no trabalho. Talvez você não sabe lidar com as afrontas. Mas eu vou te dizer isso: você tem a mente de Cristo. Ative essa mente de Cristo. Essa mente de Cristo é ativada com a palavra. Quando chegar na sua casa, leia Isaías 11:2. Deixe isso gravado na sua casa. Você tem sabedoria, o espírito de fortaleza, de mansidão, de domínio. Tudo isso aí em você. Você tem a mente de Cristo. Você é mais do que vencedor. Glória a Deus. O último versículo nós falamos a referência e encerramos. Efésios 4, do 17 ao 32 diz assim: assim eu digo a vocês, no Senhor eu insisto, que não vivam mais como gentios. Preste atenção rapidinho aqui. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja. Eu insisto a vocês, não vivam mais como gentios. Sabe o que é os gentios? O pessoal do mundo. Eu vou falar na linguagem de hoje assim: eu insisto a vocês, não vivam mais nos padrões do mundo. Preste atenção, você tem um padrão sobrenatural. Você pode parecer de pele e osso como qualquer um. Você pode parecer não parecer não. Você é igual quando se machuca, não é? Você machuca. Às vezes você adoece, você tem que ir no médico, não é assim? Mas você tem uma vantagem: o Espírito de Deus mora em você. Você não tem só a natureza humana, você tem uma natureza celestial. Olha o que Jó 32:8 diz assim: na verdade, há um Espírito no homem, que é a inspiração do Todo-Poderoso. A inspiração do Todo-Poderoso está em você, está em você, está em você. Então inspire o mundo com essa inspiração. Vamos acabar. Os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem. Só mais uma vez, mexe com esse irmão do seu lado aí. Eu sei que é chato, irmão, mas é para ele gravar. Fala com esse irmão assim: se despa da velha natureza. Fala, joga essa velha natureza fora. Essa velha natureza está te atrapalhando a ganhar as nações. Essa velha natureza está te atrapalhando a conhecer os conceitos de Deus, que são maiores e mais altos do que nós. Fala assim: joga essa natureza fora. Eu posso dar um conselho aos casais? Posso dar um conselho aos casais? Olha, irmãos, falar igual o pastor Cláudio Duarte: é melhor ser feliz do que ter razão.
Tem mulher que tem uma natureza ruim, né, irmão? Irmão, joga essa natureza fora que seu marido vai vir para Jesus. Tem um homem que tem um instinto ruim, né? Joga essa natureza fora que você vai ver o que é um amor verdadeiro dentro do casamento. Joga a velha natureza fora. A serem renovados de modo a pensar e revestir do novo homem, criado para ser semelhança de Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, preste atenção, os casais principalmente, as mulheres que é mais brava, né? As mulheres que é mais assim, né? Mas os homens também, viu, irmãos? Olha, quando vocês ficarem irados, não peguem, apaziguem sua ira, antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Preste atenção. Dormir com raiva no lugar do diabo, você pode estar dormindo com o inimigo, viu? Cuidado. Então não deixa não. O que furtava, não furte mais. Trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca. Olha, preste atenção. A igreja não pode falar besteira. Quem fala besteira é o povo do mundo. Xingar, falar besteira, essas piadinhas sem graça, não é para a igreja não. Nenhuma palavra torpe sai da boca da igreja, mas só coisas para edificar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Mas apenas para o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, da qual foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria. Olha, preste atenção aqui. Já vamos encerrar agora, irmãos, é de verdade. Olha o que a Bíblia diz. Se livre, se livre, se livre. É a Bíblia que está falando, se livre. Irmãos, o que ficou no passado é do passado. Se você ainda não enterrou, irmão, chega na sua casa, pega uma pá e enterra tudo. Olha, se o casamento, o primeiro não deu certo, irmãos, invista mesmo, porque esse vai dar certo. Talvez o primeiro você não conheça Jesus. Ah, é um filho que eu não criei bem e não sei o que. Irmão, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ah, o ministério é isso. Olha, invista no seu ministério. Quer cantar, quer pregar, invista. Faça o que der para fazer, que seja na sua possibilidade. Invista. Quer ser um bom profissional, irmão? Invista na sua profissão. Amém? Aleluia! Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Filipenses 4:8 para encerrar. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou digo, de louvor, pensem nessas coisas. Que ocupem o pensamento de vocês. Quer ser missionário vai ganhar e começar pelo seu ambiente. Porque, irmãos, o missionário não é jogado em missões sem primeiro uma preparação. E se Deus está preparando essa igreja para missões, porque não são todas as igrejas que têm um departamento de missões. Se Deus está preparando essa igreja para missões, é porque ela vai ser uma igreja missionária. Não, vai ser, perdão. Deixa eu mudar o português. Se Deus está preparando essa igreja para missões, é porque essa igreja é uma igreja missionária. Se ela é uma igreja missionária, Deus tem que preparar o terreno para as missões. Se essa igreja é uma igreja que tem chamado para as nações, Deus tem que preparar você para suportar o peso das nações. Se essa igreja é uma igreja preparada para influenciar pessoas, Deus tem que preparar você como influenciador. E onde que Ele te prepara? Onde que é o seu campo de batalha? No seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Vamos encerrar. Glória a Deus. Diz assim: como pois invocarão aquele a quem não creram? E como crerão aquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são formosos os pés dos que anunciam a paz. Se coloque de pé. Aleluia! Eu só quero fazer essa oração. Glória. Devolva o microfone aqui de direito. Preste atenção. Missionário é você e eu que temos as boas novas. Não que anuncia, eu estou falando missionário, é você e eu que temos já boas novas. Sabe por quê? Porque eu falo que você já é um missionário. Porque se você conhece alguém que está doente e o médico não tem cura, você sabe quem cura? Quem? Jesus. Então você é um missionário, porque você tem a resposta. Não. Se você sabe que alguém que está sofrendo com opressão ou com alguma espécie de demônio que está atormentando a vida dessa pessoa, o médico não tem cura, o padre não tem cura, a água benta não cura, isso não cura. Mas você sabe o que cura e liberta essa pessoa? Você sabe? Jesus. É Jesus?
Então você é um missionário. Se você vê alguém triste, alguém caído, alguém debruçado e não tem alegria, você conhece alguém que traz alegria? Você conhece? Aleluia. É quem? Então você é um missionário. Missionário não é o que prega, mas é o que já tem a palavra. Você vai exercer missões espalhando essa palavra. Eu queria que você estendesse a sua mão comigo. Senhor Jesus, Pai, eu agradeço por essa casa que o Senhor está treinando como casa missionária. Pai, eu quero fazer um pedido de ousadia sobre a vida do pastor Hildomar, da sua família e dessa congregação. Se eles estão se preparando para isso, dê voz. Senhor Deus, como o leão que ruge no alto da penha, dê voz a essa igreja como missões. E eu quero fazer um pedido de ousadia ainda maior. Senhor Jesus, não dê só voz, mas dê uma condição sobrenatural, abundante, para que eles invistam nessas áreas. Pai, eu vi que eles vão investir em outro ministério que nem tem a ver com o ministério deles, que passou despercebido até o nome do ministério que vão ajudar. Pai, sinal que essa igreja tem um bom coração. Eu queria pedir, enobrece os trabalhadores dessa casa. Pai, se há alguém sem trabalho aqui, eu quero que em nome de Jesus, ainda antes do findar desse ano, eu quero que portas sejam abertas, como o Senhor prometeu em Apocalipse 3:8. Pai, mulheres que cuidam dos seus filhos e que ficam pensando em como ter uma renda extra para ajudar na sua casa, dê um projeto para essas mulheres não saírem de casa e conseguirem ganhar dinheiro dentro das suas casas, olhando pelos seus filhos. Pai, olha pelos jovens. Eu quero em nome de Jesus pedir sobre os jovens que são dessa casa e que virão. Abre faculdades, abre escolas de primeiro nível, abre cursos técnicos de primeiro nível, para que eles sejam missionários de uma forma completa, de uma forma abundante, de uma forma em riqueza intelectual, em riqueza financeira, de uma forma completa. E eu quero em nome de Jesus, Senhor Jesus, daqui para o final de 2019, eu quero profetizar isso. Essa igreja vai ser impactada de tal maneira que nos 4 cantos de Portugal vai haver uma congregação dessa igreja. E nos 4 cantos das nações, Senhor Jesus, vai haver uma voz missionária que saiu desse ministério. Eu quero profetizar isso. Senhor Jesus, profetizo também sobre o diácono, Senhor Jesus Guilherme, que está à frente desse trabalho. Eu queria, como o Senhor fazia com os antigos, visita ele nos sonhos, dá visões, dê queimar, uma chama no coração para esse intuito, junto com a sua família, Senhor Jesus, e abençoa ele de uma forma próspera e abundante, em nome de Jesus. Eu queria que você aplaudisse a Jesus.